A paz do Senhor, voltamos à nossa lição, o segundo tópico, a conduta da crente como esposa. O objetivo desse tópico aqui é demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação, analógica, a mulher casada, a mulher crente casada, como a Igreja de Cristo ou com a Igreja de Cristo. E esta comparação aumenta a responsabilidade da mulher diante de Deus, do marido, dos filhos e também diante da sociedade. O primeiro subtópico deste segundo tópico é o conceito de submissão cristã. Na sociedade moderna, a palavra submissão ela não tem soado tão bem, alguns escritores dizem que é preciso desinfectar ou desinfetar, porque tem sido tratada como se fosse um termo pejorativo a palavra submissão. E, biblicamente, é bem diferente. Foi a falta de submissão que levou Lúcifer à soberba, querendo ser semelhante ao Altíssimo, foi deposto da sua posição de honra de querubim, ungido, e agora resta somente o lago de fogo na consumação dos séculos. Então, a submissão não quer dizer que alguém que é submisso ou a esposa submissa ao esposo é que ela seja escrava. Não, absolutamente não. O sentido de submissão é quando uma pessoa se põe debaixo da missão, não é debaixo da pessoa, é debaixo da missão de outra pessoa. Foi o que Cristo fez. Ele foi obediente até a morte de cruz, com submissão ao Deus Pai, ou a Deus Pai, e ele veio morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso o exemplo maior começou no céu, e este exemplo precisa ser agregado em todas as áreas da nossa vida e deve continuar na família, que é a célula máter, mãe, na igreja, no emprego e depois na sociedade de um modo geral. A submissão que ela só tem por objetivo a construir laços frutífero através da amizade. O comentarista ele fala aqui que não se trata de uma sujeição irracional, não. Quando você está ao domínio de alguém, não. Mas é uma sujeição voluntária e de grata aceitação, quando a mulher ela reconhece que recebe o carinho, o amor do marido, ela se submete a isso com muito prazer, semelhantemente como a igreja tem submetido a Cristo nos últimos tempos. Entre aspas, eu falo igreja universal, a igreja dos unigênitos, não estou falando de denominação aqui, tá? Então, o primeiro subtópico, o segundo subtópico deste segundo tópico é a condição da mulher cristã. Graças ao Evangelho de Cristo, que as mulheres alcançaram posições de dignidade igual ou iguais aos homens, porque na própria história de todas as civilizações, desde a mais antiga, a mulher sempre foi desvalorizada. Isso era um dos maiores problemas enfrentados pelas famílias, a desvalorização da mulher. A mulher, quando era solteira, era propriedade do pai. E quando ela era casada, era propriedade do marido. Um absurdo. Essas coisas, e isso era um caos, uma angústia, um desespero. Tem uma cultura que quando a mulher casava-se com o marido, ela já assinava o seu atestado de óbito, porque se ele morresse, ela tinha que ser morrida, melhor dizendo, perdão, ela tinha que ser enterrada junto com ele, ou se ele fosse queimado também, ela teria que ser queimada com ele.
Não, isso não pode acontecer. Então, na cultura judaica também não era diferente. O conceito que eles tinham das mulheres era muito baixo entre os judeus. Eles oravam pela manhã, chamando aquela oração matutina. Eles agradeciam a Deus. Deus, eu te agradeço por não ter me feito como um pagão. Eu te agradeço porque o Senhor também não permitiu que eu fosse um escravo e também que eu não fosse uma mulher. Veja bem que raciocínio mesquinho em detrimento a tudo aquilo que Deus criou. Então, há muita sociedade da mulher, quando casava com o marido, já assinava sua sentença de morte. Se ele fosse queimado, ela era queimada. Se ele fosse enterrado, ela era enterrada. Então, na sociedade grega, a família, a situação da família era precária, era de calamidade pública. Era muito pior do que a cultura judaica, era banalizado mesmo. Eles tinham a prostituição como algo imprescindível. Entre eles, um grande historiador chamado Demóstenes. Ele era considerado o maior orador ateniense da antiguidade. Ele depreciava os valores da família. Ele fez muitas frases poéticas, entre aspas, e numa dessas frases poéticas, que hoje quem lê e acompanha a história da civilização, tanto da grega, judaica e romana, a gente vê essas coisas. E ele dizia que para terem filhos legítimos, eles tinham a esposa, era um objeto apenas de, vamos dizer assim, de procriação. E quando eles queriam se levar à promiscuidade, à luxúria, o Demóstenes disse que ele tinha as prostitutas e eles tinham as concubinas. Veja que tristeza a que ponto chegou a família na cultura grega, né? Na Grécia, a família estava a caminho da extinção, como alguns querem nos nossos dias. A diabólica ideologia de gênero não é outra coisa a não ser chamas vindas das trevas para deturpar os princípios morais e éticos da família. Que Deus abençoe, que Deus guarde a nossa nação. Precisamos reaver os nossos conceitos, porque não é político que vai resolver o nosso problema. Não. A família ela é amparada pela palavra de Deus e precisamos, com muita ênfase, voltar ao primeiro amor. Então a família era um caos. Aí Jesus nasceu e ele já chegou como que fosse um rolo compressor, aquele trator demolidor. Ele veio derrubando barreiras, derrubou as barreiras entre gentios e judeus, colocando todos em pé de igualdade da necessidade precária que eles tinham, de uma vida precária, a necessidade da salvação, e agora ele derrubou também as barreiras que escravizavam as mulheres, ou a mulher do contexto geral. Aí ele teve um encontro pessoal com a mulher samaritana, o texto está na nossa revista, está aqui. Então ele derrubou a barreira, quando ele teve aquele encontro, a primeira coisa que ele fez foi a barreira do sexo. A mulher foi porque os preceitos rabinos não permitiam que as mulheres recebessem educação superior, ela era tida ao descaso. A educação superior só era para homens. E Jesus veio e derrubou isso aí. Então a mulher se sentiu, na hora que Jesus começou a falar com ela, vamos dizer assim, ela se sentiu assim, admirada, porque ele derrubou esta barreira do sexo. Ele derrubou outra barreira que era da nacionalidade. O samaritano não se comunicava com os judeus. Desde a antiguidade, ele veio e ela aponta e dizia: o senhor é judeu e eu sou samaritana, o senhor conversa comigo? Veja bem que situação. Ele derrubou. Também ele derrubou a barreira da moralidade. A mulher samaritana sabia que nenhum rabino conversaria ou chegaria perto dela devido ao seu estado pecaminoso de prostituta. Jesus foi lá e mostrou que ele veio para sancionar a liberdade de todo o mundo, inclusive da mulher.
E ele derrubou também a barreira da ignorância. Qualquer mulher, era considerada inculta para dialogar com o rabino. Então Jesus veio e derrubou toda essa barreira, colocando a mulher em liberdade, graças ao Evangelho de Cristo, assim pregado por ele, nas atitudes como Deus, o Filho, libertador das nossas almas. O segundo tópico, terceiro tópico desse segundo tópico, fala sobre a reverência devida ao marido. Então, observamos que o mesmo Deus que determinou um padrão divino para o marido é o mesmo que determinou o padrão de vida para a mulher, divino para a mulher. Nós já vimos que por obediência à palavra de Deus e por efeito da salvação, nós, os maridos, devemos amar nossas esposas e cuidar dela. Ter cuidado dela. Por ser um vaso frágil, não fraco. A mulher com um vaso de cristal. Você compra um copo 1,99, uma jarra de suco 1,99, ela cai da mesa e não quebra. Às vezes o copo cristal, se você pegar ele com muita, sem carinho, ele quebra. Então a mulher tem essa sensibilidade. Então precisamos que, por isso que Provérbios é interpretado mal quando diz assim, mulher virtuosa, quem achará? E muitos têm pregado dizendo que não existe essa mulher virtuosa. Mas eu quero dizer que a essência deste versículo está dizendo, onde estão os heróis? Quem vai descobrir a virtuosidade de uma mulher e ela possa ser vista como virtuosa. É desafio para o homem. É muito desafiante para o homem. Os mármores, os granitos, o ouro que hoje está na nossa mão, nos cordões, em todos os utensílios, ele estava impregnado na lama, nas rochas, mas teve um herói que foi lá e desbravou, passou no crisol. Então, muitas vezes, o marido cobra da esposa além, muito além. Se ele é o cabeça, a cabeça é quem dirige. Eu dou glória a Deus por isso. Que nós somos chamados não apenas para mandar, mas para cuidar e ensinar e ser exemplo na família, para que a gente possa reconstruir novamente essa sociedade que está num caudal de lama. É pelo mesmo motivo que cabe à esposa ser submissa ao marido, sendo fiel a ele, leal pelo tratamento, pelo cuidado que ele dá. Então devemos amar e cuidar das nossas esposas. A esposa não deve também pensar jamais que ela se converteu a Cristo e isso vai lhe isentar o dever de submissão ao marido pelo fato de este não ser crente, por hipótese alguma. Não, isso não isenta não. A submissão, a bondade, o amor e o respeito são deveres da mulher para com o seu esposo, seja ele crente ou não. E Pedro falou algo muito importante na sua carta. O apóstolo Pedro falou isso. Falamos de marido, agora de mulher. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e versículo 1 e 2. Quando ele fala, ele diz assim o seguinte, preste bem atenção o que é que o apóstolo Pedro diz. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Mesmo se ele não obedece à palavra do Evangelho que o pastor prega, mas eles obedecem ou aceitam Jesus pelo comportamento. Eu tenho conhecimento de famílias de bons e ruins comportamentos. Um homem foi ganho para Jesus pelo comportamento da mulher. E outro morreu no pecado pelo comportamento da mulher não crente. Eu cheguei na casa dele para evangelizar um domingo à tarde. E ele disse assim para mim,
Eu perguntei, quando fiz o convite, ele disse, não, pastor, para ser crente igual a minha mulher, não. Ela está aí, ó. Ela sai de manhã para a igreja, vai orar nos montes por aí afora. Eu chego em casa, não tem nem almoço pronto, os filhos passando necessidade, andando pela rua, apanhando dos outros. Isso não é comportamento de uma mulher cristã. Ela tem que cuidar da casa de Deus, porque as casadas cuidam das coisas de casado. E depois vem Deus, ou seja, o serviço da igreja. Mas também eu conheci um homem que era mau. Ele disse, eu aceitei a Jesus pelo comportamento da minha esposa. E ambos hoje partiram para a eternidade, só Deus é quem sabe como eles estão hoje aguardando o último dia. Então, quando ele diz no versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor. O apóstolo Pedro, ele mostrava a qualidade, o comportamento, os deveres da mulher casada, cristã ou não, ela é amar ao marido. Paulo recomendou a Tito que instruísse as mulheres idosas, que ensinasse as mais jovens a amar os seus maridos e seus filhos, porque ele sabia que Tito estava passando por problema. Então, por amor à esposa, tudo faz para agradar o marido, ou seja, por amor, ela faz para agradar o marido, ajudando na administração do lar. Está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 4. Outro dever da esposa é respeitar o seu marido, e esse respeito ele é muito abrangente. É ser fiel ao marido, e também essa fidelidade ela é muito abrangente, não é somente na fidelidade conjugal ou sexual, não. Vai longe, muito longe. São fidelidade nos deveres, tudo que passar em casa, haver uma comunicação, nada trazer oculto, para que o nome de Deus não seja difamado. O terceiro tópico diz aqui a conduta do crente como filho. Então, a conduta do crente como filho, o objetivo desse tópico é orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, o primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim, e último, né, ele fala sobre a responsabilidade dos pais, para depois de chegar nos filhos. A nossa responsabilidade não se limita apenas no cuidado físico, como a alimentação, vestimentas, a educação, pagar uma escola ou levar, não. Vai muito mais além. Paulo adverte que os pais não provoquem a ira dos seus filhos. Então, a disciplina, ou seja, eles só vão aceitar a disciplina se eles não forem provocados. E hoje tem muitos pais que provocam os filhos a ira. E nunca faça isso com seu filho ou com a sua filha. Às vezes ele resmunga lá no quarto, lá na sala, você não entendeu, você força ele dizer aquilo que ele não quis que você ouvisse. Depois que você ouve, você maltrata. Não. Se você não ouviu, deixa com Deus. Mas discipline de forma correta. Discipline, não com ira, mas em amor. Porque tendo cuidado, porque a disciplina incorreta, ela tanto fere o corpo físico, como também fere a alma. Às vezes você não fere com a pancada, mas fere a alma com palavras. E isso muitas vezes nós cometemos por não vigiarmos na disciplina dos nossos filhos. Alguns psicólogos modernos, né, eles se opõem ao conceito de disciplina. Para eles já está ultrapassado, são retrógrados. E muitos educadores seguem esse pensamento filosófico maligno e tem levado muitos jovens a um caminho sem volta. Hoje, o número de jovens que foram alcançados pelo mal, a falta de uma disciplina. Hoje no Brasil, nós observamos isso. Hoje a sociedade brasileira colhe frutos amargosos, até de autoridades que a gente esperava que não colher, frutos de corrupção, de indisciplina, de imoralidade. Com raras exceções sabemos disso.
porque eles foram filhos ou são filhos de pais liberais. Aqueles pais que queriam, forçavam os seus primeiros pais, restringiram, e agora eles foram os filhos, eles são filhos de pais liberais, que se omitiram o uso da disciplina quando era necessário, como disse o apóstolo Paulo, para a vergonha nossa. Se corrompem, deturpam, não respeitam as leis do nosso país. Eles rasgam as leis do nosso país à luz do dia. E como a Igreja de Cristo, nós não devemos ficar conformados e nem tampouco fazer baderna. Devemos voltar à palavra de Deus e perguntar onde nós erramos. O dever dos pais é criar os filhos na doutrina e na admoestação. Significa o quê? Criar, nutri-los com amor, para que eles possam enfrentar as adversidades da vida e não vier ser decepção para Deus, para a família e para as nações, como nós observamos hoje no nosso Brasil. Acredito que muitos pais não estão de acordo com a atitude de filhos que são autoridades e se comportam como marginais. Infelizmente, essa é a realidade, e se a gente não cuidar dos nossos filhos, nós vamos colher frutos também amargosos. Devemos também alimentá-los, irmãos, emocionalmente e espiritualmente, treinando, orientando, disciplinando, doutrinariamente pela palavra de Deus. Para quê? Para que eles cresçam com um caráter que os façam serem exemplos para a sociedade. Porque é que tem muitos nomes de muitas autoridades sendo denegridas? Aí, é porque os pais, com raras exceções, não nutriram os seus filhos com a verdadeira disciplina. Mas que nós possamos disciplinar nossos filhos para que ele não venha a ser, como disse o provérbio, podridão dos ossos. E que a gente não venha chorar amargamente. O segundo tópico, desse terceiro tópico e último, diz o seguinte: a conduta requerida dos filhos. Nós observamos que, fazendo um resumo, a conduta dos filhos deve ser de obediência, está difícil hoje, de respeito e de honra aos pais. Presenciamos um mundo falido e indiferente aos planos de Deus. Muito tratamento de filhos com os pais são piores do que entre amigos e companheiros. Milhares de jovens têm sido induzidos ao vandalismo contra a vários segmentos da sociedade, amparado pela mídia moderna, falidas e autoridades corruptas que simplesmente trabalham a serviço de Satanás. Essa é que é a verdade. Precisamos orar para que Deus liberte. O resultado dessa aparato, deste apoio, é penitenciárias abarrotadas, cemitérios sem locais para sepultamento e inúmeras famílias aflitas. Mas ainda há uma esperança. Que os pais cuidem dos seus filhos e que seus filhos honrem os seus pais, porque é um mandamento com promessa. A promessa é ter os dias de vida prolongados sobre a terra. Que Deus tenha misericórdia das famílias e livrem dos lobos devoradores. Por esta razão, ele encerra aqui dizendo: o modelo divino. Todos os membros da família cumprem deveres
específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Os pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus assim o planejou. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue abençoando onde você mora, fortalecendo o seu ministério, ou o ministério daqueles que são líderes seu. Por isso eu te peço de verdade, se você não é inscrito, se inscreva, mas se já é, compartilhe e peça para outras pessoas fazerem o mesmo. Deixa o seu like, aciona o sininho, e você fazendo isso, você vai abençoar muita gente em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fica o meu abraço aqui do seu amigo, servo, o pastor Paulo Brito, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Espada do Espírito, aqui na cidade de Cachoeiro, Itapé-Mirim, filiado à CGADB e à SEADES.